Olá, pessoal! Chegamos a mais um episódio aqui do iAgente e hoje a gente vai falar de agentes autônomos de IA. Bom, a inteligência artificial deixou de ser uma promessa. A gente usa para gerar imagem, criar textos, participa até inclusive de reuniões, mas e quando ela deixa de apenas responder comandos e passa a agir sozinha? É sobre isso que vamos falar hoje, mas antes eu vou me apresentar. Me chamo Natália Torrione, sou Chief of Staff aqui na GUP e vou fazer minha autodescrição. Sou uma pessoa branca, com olhos e cabelos castanhos. Hoje eu tô usando uma calça jeans, um blazer e uma blusa vinho. E aí, antes de passar para os nossos super convidados, eu vou passar para o Robson também se apresentar. Vai lá, Robson. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Robson, eu sou CIO da GUP hoje, eu sou um dos fundadores também. Sempre estive na área de tecnologia, já tem, uns 20 anos aí que eu tô na área. E fazer uma rápida descrição aqui, autodescrição. Eu sou um homem branco, tenho barba, cabelo baixinho e tô de camiseta branca. E hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre esses agentes autônomos, né, que é um novo passo aí nesse universo de inteligência artificial. E para isso a gente trouxe dois convidados super especiais aqui da Aramis, que é o Will e o Zé Lima. Vocês podem se apresentar? Bom dia, pessoal. Sou José Anderson, mais conhecido na Aramis como Zé Lima. Nasci no Ceará, mas fui criado na agitada São Paulo. Tenho 35 anos. Falando um pouco da minha descrição, sou um homem pardo, de 1,81 m. Estou vestindo uma calça bege, uma camisa social de manga longa branca. Bom, eu carrego comigo, né, nas minhas raízes, as características nordestinas. Então, uma pessoa que foi criado com uma mesa cheia, uma família grande, boas conversas e com aquela mentalidade de que sempre cabe mais um, né? E isso moldou a minha visão de mundo e como eu me conecto com as pessoas. Muito bem, pessoal, bom dia. Prazer a gente estar junto aqui. Sou o Will Espínola, sou Head de Tecnologia hoje da Aramis, estou na Aramis há 4 anos, estou no varejo já há 17 anos e hoje tenho o prazer de liderar a área de tecnologia da Aramis. Vou fazer um pouco da minha descrição aqui também. Estou com uma calça azul, que provavelmente não vai aparecer no vídeo, essa camisa branca. Sou um homem branco de 1,93 m. Se eu não encolhi ao longo desses 40 anos de vida, é isso. Assim como o Robson, eu também sou branco de barba, mas a diferença é que estou um pouquinho mais gordinho que ele, mas tá tudo bem. E eu estou empolgado para a gente falar aqui sobre inteligência artificial e sobre agentes de IA que vem impulsionando todas as agendas de mercado aqui, tão barato isso. Boa. E acho que para começar, né, muita gente não sabe exatamente o que é um agente de IA. Inclusive o nosso nome, né, é um trocadilho com IA agente, só que é um agente separado do A, enfim. A gente tem o nome do nosso podcast é um trocadilho justamente com os agentes de inteligência artificial. E só que muita gente não sabe qual que é a diferença, né? O que é um agente de IA, o que é uma LLM, né, o Large Language Model, o que é um IA generativo, enfim. Acho que para começar esse papo, acho que é legal a gente definir assim, o que é um agente de IA. Boa. Então acho que vale antes, Robson, a gente falar um pouquinho de IA generativa, né? Porque é dali que a gente consegue ir para o próximo passo que a gente está agora de agentes de IA. E aí em 2022 foi o grande boom que a gente teve com a chegada do ChatGPT, né? E isso só foi possível em função do grande poder de computação que a gente começou a ter, principalmente em função das grandes placas ali de NVIDIA, as famosas GPUs ali. E aí, poxa, eu vou tentar ser menos técnico, mas imagina que você tem um poder computacional gigante. E aí isso começou... E aí engraçado até porque essas placas eram usadas para gamers, tá? Pra galera que não sabe, o pessoal de gamer aí em casa já viu muita placa de NVIDIA falando. Mas o pessoal tá reclamando do preço, né? Porque altíssima, NVIDIA subiu o preço de mercado, né? E aí começaram a entender que essas placas podiam ser utilizadas para conseguir fazer um processamento mais rápido e muito mais dinâmico das informações. E aí surgiram as famosas LLMs, as Large Language Models, que são linguagens que conseguem, além da IA tradicional, que a gente conseguia com parte estatística, ter respostas para grandes problemas, ela consegue construir em cima de uma linha. Então é praticamente como se ela estivesse raciocinando em cima da pergunta que você coloca.
todo mundo ali já deve ter utilizado. Quem não utilizou ainda, a gente já passou um pouco da hora, vamos lá, já são 3 anos de mercado. Não só o GPT. O GPT ele começou, mas tem muita solução hoje, desde criação de imagem, geração de vídeo, gravação de voz, enfim, tem tudo que é possível para IA generativa no mercado. E tem solução gratuita, inclusive, né? Muitas. Então tem bibliotecas hoje que você consegue pesquisar, tem IA para tudo. E aí você começa a pesquisar lá qual que é o melhor tipo de IA generativa para o seu problema ou para aquilo que você quer resolver. Qual que é a diferença, né, Robson e Nath, do que a gente tinha para o que a gente começou a avançar? Quando a gente fala de agente de IA, você consegue colocar um processo sendo sequenciado e problemas sendo resolvidos e atividades que são corriqueiras conseguindo ser automatizadas. Então você pega um processo em que ele é sequencial ou que ele é repetitivo, você consegue documentar e colocar todo esse processo numa linha, e você plugando IA generativa ali, seja uma OpenAI, as LLMs de mercado, Llama, Gemini, seja o que for, e você consegue sair dali com um processo automatizado, uma atividade automatizada. E isso, de fato, vem ganhando muito, né? Porque você chegava antes no GPT, colocava suas perguntas e tinha as respostas. Puxa, legal. E se você conseguir tomar decisões em cima disso num processo automatizado na linha do tempo? Will, o que é isso? Eu não entendi nada do que você falou. Me dá exemplo. Poxa, tem uma atividade no meu dia a dia que eu recebo determinadas envios de e-mail, arquivos, informações. Todo dia eu tenho que classificar aquilo, ler aquele documento, mandar para algum lugar, colocar numa pasta, abrir um chamado, mandar para um outro sistema. Pega esse processo que ele é repetitivo, coloca dentro de um orquestrador, que existem N orquestradores no mercado hoje, pega a LLM, um GPT, para poder interpretar determinados documentos e tomar as decisões com você, e uma tarefa corriqueira do teu dia, do teu time, conseguiu ser automatizada. Então esse é o passo que a gente está com os agentes de IA. As empresas estão conseguindo enxergar a potência, tem muita ferramenta no mercado hoje já para poder, tanto as que são mais conhecidas, quanto empresas que estão desenvolvendo soluções mais fáceis. Qual que é o grande ponto, né? O Robson e eu, a gente já é de tecnologia há muitos anos, né? A gente coloca uma solução que muitas vezes a área só de tecnologia consegue tocar aquilo. E aí vira o gargalo da área de TI. O Robson deve ter na área dele também e começa a tirar. Porque a gente precisa colocar a solução na mão do negócio que não dependa da área de tecnologia para conseguir resolver o seu dia a dia. E aí entra a beleza de que você colocar uma ferramenta simples para o negócio criar o seu próprio agente, conseguir resolver problemas, e sair ali no final do dia muito mais otimizado. Então é isso um pouquinho, certo, Zé? Boa. Eu vou complementar agora pela lente de recrutamento e seleção, mas um pouco mais generalizado, olhando especificamente para recursos humanos. Então, acho que a fala do Will é uma fala muito clara, apesar de ser técnica, e como isso se tangibiliza. Então, vou dar um passo antes, né? Eu estou como gerente responsável por Employer Brand na Aramis, atração e seleção, onboard e offboard. Então, quando eu olho, né, para essa jornada do candidato e do colaborador, ele passa por uma experiência que, para mim, é aqui onde entra a beleza do próximo passo, quando a gente fala da evolução da IA generativa para o agente autônomo. Então, eu consigo colocar na prática, né, e isso é importante dizer que a gente precisa começar pequeno, né? Então, quando a gente fala do próximo nível, o próximo passo, o que vem a seguir da IA generativa, a gente fala de uma arquitetura, né, de IA que a gente tem diversas camadas com vários agentes trabalhando simultaneamente para que a gente entregue uma solução. E onde que nós aplicamos aqui no nosso processo de RH? A gente começou na jornada de fit cultural, olhando para atração e seleção. Então, a gente prototipou no nosso programa de estágio do ano passado, né, quando a gente saiu com uma premissa de que a gente buscaria candidatos com uma mentalidade de cultura de data-driven, perdão. E nesse contexto, a gente entendeu que a quantidade de pessoas que iriam se candidatar para essa vaga seria humanamente impossível a gente conseguir proporcionar a experiência que a gente gostaria. Humanizada, fluida, digital. E foi nesse aspecto que a gente incluiu, né, nosso primeiro agente autônomo. Né? Então, a gente nomeou ele como Arup. Então, de fato, é um projeto que eu tenho muito orgulho na minha carreira, porque a gente conseguiu alcançar o objetivo, digitalizar a jornada sem perder, né, aquela pitada humana que faz toda a diferença.
Então a gente conseguiu reduzir aproximadamente 8 horas de trabalho das nossas recrutadoras avaliando, apesar da própria GUP já trazer uma jornada super digital, a gente tinha uma preocupação que era a etapa conversacional, né? Perfeito. Como que eu coloco uma avaliação onde o candidato ele vai contar a história dele e a partir da narrativa, né, da sua vida e da sua trajetória, eu conecto isso com os nossos elementos de cultura, com o DNA da Aramis. E foi aqui que entrou o nosso agente autônomo. Então a gente ensinou o nosso Arup, né, quais eram os elementos que ele precisava garantir quando a gente fala de colaboração, respeito, protagonismo e pertencimento. E ele fez literalmente essa tomada de decisão a partir de critérios bem parametrizados, né? Então a gente contou qual era a regra de negócio que ele precisava aprender para ele validar. A gente deu a autonomia para ele fazer a avaliação e a interpretação desses dados sem ter um ser humano por trás apertando o botão, porque aí a generativa você precisa dar comandos, né? Quando a gente fala do próximo passo, ele já age numa esfera autônoma, né? Então a gente ensinou e ele começou a tomar as decisões de falar, esse candidato tem o nosso fit cultural e dava respostas em tempo real e hiper personalizada para que o candidato pudesse entender dentro de uma experiência que era o mais próximo com um humano. Assim, a resposta que eu vou te dar não é um template padrão. Não é agradecemos a sua participação, mas você não passou nessa etapa do processo. A gente foi para um lugar de trazer evidência a partir dos elementos de cultura e aquilo que é valor para aquela pessoa. Então a experiência foi surreal. Assim, a gente coletou vários feedbacks positivos e a cereja do bolo foi a etapa presencial, porque eu liberei horas de trabalho do RH para que essa equipe, né, de atração e seleção colocasse energia onde nós somos imbatíveis, que é na estratégia e na humanização. Então, aqui foi a cereja do bolo na etapa presencial. E a galera falou, putz, recebeu um contato do RH, depois de uma resposta hiper personalizada, me perguntando qual era minha música preferida, que me acalmava para a etapa presencial, foi, tipo, surreal, Zé. Eu jamais conseguiria fazer essa abordagem com os candidatos finalistas se eu tivesse o processo no formato como ele estava, sem um agente autônomo. Meu, e muito legal, porque teve feedback na ponta, né? Na Dessas pessoas candidatas. Eles te passando o retorno de como isso foi legal para eles. De tranquilizar. É um processo já, né, ali tenso, no processo seletivo, por exemplo. Então, muito legal que vocês já estão tendo esse feedback mesmo das pessoas que estão sendo impactadas. Exato. Então, incrível. E esse projeto começou quando? Foi esse ano? Foi 2024. 2024. A gente iniciou 2024 com... foi um protótipo, né? A gente precisou ter muita supervisão, porque era um ambiente totalmente desconhecido. A gente teve todo o respaldo de tecnologia, porque para que isso acontecesse, entra, né, uma atuação muito técnica de integração de API. A gente precisava integrar, né, o nosso agente autônomo com a plataforma da GUP. A gente precisava coletar esses dados, enviar, então tudo numa esfera onde LGPD está no centro, porque pra gente tem esse ponto que é super importante, né? A ética, ela não é uma escolha, ela é um princípio pra gente em qualquer projeto que a gente queira inovar e que a gente queira, né, prototipar antes de dar escala. Então, ter a área, né, especialista de tecnologia nos ajudando na integração dos dados, nas APIs, né, nessas diversas camadas pra gente chegar nessa versão, foi um trabalho de alguns meses de preparo. Foi um quarter inteiro só de preparação pra gente sair pro campo. Nossa, incrível. Eu gostei do nome, Arup. Eu achei sensacional também. Nossa, muito É a legal. junção de Aramis com a nossa outra marca, Urban. Ah, tá. Nossa. Eu tava legal. já interpretando que o Up aí era da Gup. Com certeza. Dá com pra certeza. interpretar assim também. Tá junto, gostei. E a minha pergunta ia muito em linha do que você acabou de falar, né? Então, a gente entender um pouco mais o que significa agentes autônomos de IA. E a minha pergunta ia nessa linha de tipo, poxa, a gente consegue, na prática, imaginar agentes autônomos em processos como onboarding, gestão de pessoas, gestão de avaliação de desempenho. Então, assim, dado a sua resposta, a gente consegue sim imaginar agentes autônomos. Você deu um mega exemplo aqui. Vocês conseguem imaginar em outros processos do mundo de RH, a gente usando agentes autônomos? Eu já te respondo que isso foi em 2024, toda essa experimentação e o lançamento do agente autônomo na frente de atração e seleção. 2025 a gente já evoluiu, porque essa é uma característica da Aramis. A gente colocou o nosso segundo agente autônomo na jornada de onboard e offboard. Então a gente está prestes de fazer o lançamento, mas a gente já fez todos os testes. A jornada de onboard com o agente autônomo, ela contempla justamente características parecidas com o do fit cultural.
A diferença é porque eu vou criar uma hiperpersonalização de trilha relacionado a uma pré-chegada desse colaborador. Então, quais são os conteúdos que eu quero que a Nath receba a partir do momento que ela deu aceite na nossa proposta, né? Ela aceitou nossa offer. Quais são as informações que eu preciso já compartilhar com a Nath para gerar aquele entusiasmo de falar, poxa, quero logo que chegue o dia 1 do meu onboard, né, na Aramis. Então, o agente autônomo a gente usou parte, a gente está chamando aqui de um agente autônomo híbrido, porque a gente tem a IA conversacional trazendo, né, toda uma personalização do nosso jeito Aramis de se comunicar e de tratar a pessoa. Então, esse é o nosso DNA e a gente precisa de uma IA conversacional para trazer esses elementos e essa característica. E o agente autônomo para tomar a decisão. Então, quando eu aceito a proposta, ele vai lá no nosso Data Lake, ele pega as informações de qual é o cargo que ele foi aprovado, qual é a data de admissão e qual é a BU que ele entra. Vai ser loja, vai ser matriz, vai ser CD, vai ser fábrica. A partir dessas informações que já estão todas na GUP, ele consegue começar a jornada. Então, para a Nath, ela vai começar a receber esse conteúdo porque ela vai chegar na Aramis no dia 10 de junho. Então, até o dia 10, eu vou disparar um vídeo institucional do nosso CEO, eu vou trazer uma fala de acolhimento da equipe, contando, né, que eles estão entusiasmados para te receber naquela data. Então, percebam que a gente está falando de uma série de parametrizações, né, que a gente precisa definir como regra de negócio para que essa arquitetura ela funcione. Então, a gente escolheu fazer inicialmente esse lançamento da jornada onboard e offboard com um parceiro externo, porque tem esse desafio, né? Quando a gente olha para a área especialista de tecnologia, a gente tem todo o portfólio de projetos. A gente teve essa ideação, né, a partir de uma provocação do nosso CEO e da nossa diretora de RH, inclusive beijo Rick, beijo Eli, né, quando vocês ouvirem esse podcast. E nesse lugar de provocação, né, e de inquietação que representa muito a Aramis, eu rapidamente falei, putz, vamos colocar isso então na jornada onboard. Então, a partir desse briefing, a gente começou a organizar casos, processos, e aí não dava para furar a fila, né, Will? Colocar o nosso projeto na frente dos outros. E aí, muito no nosso sentimento de colaboração, conseguimos mexer no orçamento e contratar um parceiro para nos ajudar nessa construção. Incrível, sério. E acho que isso tem também toda uma tomada de decisão. Bom, primeiro que a conexão RH e tecnologia para a jornada que se constrói nas empresas hoje, ela é game changer para conseguir, de fato, mover a empresa para outro nível. Porque um não caminha sem o outro, os dois eles são impulsionadores, então a gente já fez grandes projetos juntos, acho que isso é uma das ideias dos projetos que a gente já vem tocando, e um tem que habilitar o outro, né? Então, se por um lado a gente implanta uma plataforma para o RH, ele precisa estar conectado com toda a nossa estrutura de data. Pelo outro lado, quando a gente coloca algum projeto ou a gente fala de marca empregadora como tecnologia, e quando a gente coloca um programa de estágio em dados, quando a gente se propõe a fazer um hackathon, todos esses movimentos, agora a gente está muito no movimento de letramento de inteligência artificial que a gente está fazendo pela companhia. Todo esse movimento ele é impulsionado num trabalho conjunto, porque você precisa, de fato, entender o momento da companhia, das pessoas, como que você tem uma jornada de mudança, né? Uma gestão da mudança em cima, como que as pessoas vão receber isso. São agendas que são complementares e que a gente vem sendo muito impulsionado. Esse programa de estágio foi um exemplo muito bom que a gente conseguiu trazer 10 pessoas estagiárias para dentro das áreas de negócio, onde eles estão trabalhando com dados nas áreas de negócio e ajudando a transformar todo o negócio da Aramis plugado junto com o time de tecnologia e com a estrutura que a gente criou. Então, de novo, né, tudo isso são trabalhos que a gente vem fazendo complementares e se impulsionando e vem dando super certo. E aí, em relação à questão de contratação de plataforma, de construção de dentro de casa, né, e aí talvez até mesmo aí um desafio para quem é de RH e fala, poxa, né, a área de tecnologia, será que eu vou conseguir colocar alguma solução nesse sentido, etc. Tem que se ter uma tomada de decisão, o Robson deve ter vivido isso muito, né, a vida inteira, que é o que faz sentido você construir e o que faz sentido você implantar pronto. E dentro de jornadas disruptivas ou de aplicações que elas são disruptivas, muitas vezes
Não faz sentido você absorver um desenvolvimento completo de soluções complexas dentro de casa quando você já tem tanta solução pronta no mercado. Então, às vezes, você vai, experimenta, contrata uma plataforma que já tem pronta e, de repente, faz sentido lá para frente você desenvolver isso dentro de casa ou não. Até para aprender, né? Exato. Então, e tem coisas que não faz sentido nenhum. Então, pensa, eu vou construir uma plataforma de recrutamento e seleção, sendo que eu tenho a GUP, líder de mercado, para ser minha parceira, sabe que vocês só fazem isso, são especialistas e líderes para isso. Então, esse tipo de tomada de decisão para uma empresa, ela faz total sentido. Tem coisas que não é o seu core, não vai mover o teu ponteiro, então faz muito mais sentido você contratar e impulsionar isso com velocidade. Mas é isso, acho que tem muita oportunidade no RH e em várias outras áreas da empresa para colocar a gente, assim, acho que é isso esse passo que a gente está olhando as oportunidades e olhando onde que vai mover ponteiro. Acho que a integração da... Eu acho que os times de RH e de tecnologia estão cada vez mais importantes, né? Acho que com esse novo passo, acho que nunca foi tão importante os dois times estarem juntos para fazer uma transformação dentro da empresa, né? Porque já tem muitos anos que o pessoal fala de transformação digital e tudo, mas eu acho que ainda estava engatinhando. Assim, não era uma velocidade, só que eu acho que a inteligência artificial trouxe e falou assim, olha, gente, quem não der esse próximo passo não vai sobreviver, né? Então, acho que nunca foi tão importante essa parceria quanto agora, né? Tinha muita gente falando que fazia transformação digital e não fazia. No final das contas, fazia só uma cortina ali para falar que estava fazendo. Digitalizava uma coisa ou outra. Hoje não tem como. Quando você olha, você não tem que falar, eu estou usando, mas você não está gerando resultado. Realmente, assim, as empresas estão colocando e tem que mostrar resultado, porque tudo isso é investimento com resultado na ponta, né? Com certeza, igual você falou, né? Tem que mexer o ponteiro, senão não exatamente, faz sentido. Né? Exatamente. Olhando para esse cenário, né, para essa transformação, a pergunta que a gente sempre faz é e a gente? Né? O e a gente separado o A do gente, como é que fica, né? E eu acho que diante desse cenário vai ter uma transformação muito grande. O exemplo que vocês trouxeram mesmo de RH liberou um tempo que as pessoas não tinham antes, porque tinha que fazer muitas entrevistas e sobrava pouquíssimo tempo, às vezes, para usar esse tempo de forma com mais qualidade, né? E é engraçado que a gente sempre fala aqui que é um podcast sobre tecnologia, inteligência artificial, mas a gente fala muito a palavra humano, humanificação e tudo. Eu tinha até vontade de contar quantas vezes foram repetidas as palavras humano aqui, porque a gente sempre fala humanização, humano. E a gente sempre fala muito disso. Então, eu queria entender, assim, dentro do RH, como que os profissionais de RH podem se preparar para esse novo momento, dado que parte do trabalho dessas pessoas vai ser automatizado? O que elas precisam se preparar para esse momento? Perfeito. Eu acho que tirar do repertório, né, desse lugar que a gente conta de uma preocupação, mas a gente às vezes não consegue perceber na prática, eu volto no tema de fit cultural, né, aplicado no processo de estágio, onde a gente liberou horas da equipe. E aí, nesse momento, assim, é justamente essa reflexão. Eu acho que é inevitável falar que algumas pessoas ainda têm uma insegurança, né, uma certa insegurança com essa alta performance que ela começa a surgir através da automação dos processos, e ainda mais falando da evolução, né, digital. Então, dentro desse aspecto de liberação de horas, a gente precisa ressignificar o papel, né, das pessoas. Olhando especificamente para dentro do RH, eu tenho vivido na prática o quanto que a gente precisa assumir um lugar de estrategista, designer, né, de soluções, olhando para a experiência e se preocupando muito, né, com como a gente consegue impulsionar uma transformação que vai para além do digital. É uma transformação de mindset. Então, a gente precisa cada vez mais colocar as pessoas nesse lugar de liberou a sua agenda, não se preocupe, meu querido. O que não falta é espaço para pessoas talentosas, inquietas, gente do bem. Então, quando a gente soma todas essas habilidades e esses conhecimentos, é muito claro que a gente consegue colocar as pessoas em lugares de supervisão, em lugares de inovação. Então, eu automatizei, eu reinventei uma etapa do processo seletivo. Vamos para o próximo, né? Então, essa mesma pessoa, ela é convidada dentro da nossa estrutura a participar de uma nova iniciativa. Então, Aramis, dentro do seu chapéu de governança, né, muito pautado no nosso planejamento estratégico, a gente faz a separação do nosso ano por quarter. Então, a cada quarter era uma oportunidade da gente evoluir os processos. Liberou tempo, a gente convida as pessoas para participarem de outras iniciativas, de outros protótipos, de outros lançamentos. Então, acho que tem um cuidado genuíno que é
Primeiro, a gente precisa dar um embasamento para as pessoas, né, relacionado a um letramento sobre aquilo que a gente está se aventurando e desbravando. Então, nesse momento, um letramento de IA para toda a comunidade Aramis, né? Estamos falando de aproximadamente 1.000 colaboradores, 1.100. A gente precisa dar essa base, né? Quando a empresa decide caminhar, né, nessa direção do futuro que já é o presente, a gente precisa trazer essas pessoas, né? A gente precisa dar informação, conhecimento, recurso. Acho que esse é o primeiro passo, né, que tangibiliza a preocupação de que o humano ele continua ocupando um espaço prioritário na nossa agenda, né? Mas a gente precisa do lado de cá, de contrapartida, o engajamento, o interesse, o olhar curioso. Então, acho que tem esse lugar provocativo, esse lugar de trazer as pessoas para esse centro e fazê-las entender de que não é uma ameaça, muito pelo contrário, é um convite para o futuro que já está sendo experimentado agora, né? E de que a contribuição e toda a história dela que a trouxe até aqui, ela tem um valor, né? E esse valor vai ser impulsionando a tecnologia para a gente continuar num contexto competitivo, né? Porque é o que está posto no mercado, é uma corrida contra o tempo, a gente está vivendo uma quinta revolução, né? Eu acho que somos muito privilegiados, pegando aqui a fala do nosso CEO, que recentemente na live trouxe, né, várias reflexões da sua jornada no OPM em Nova York. Então, a gente tem, de fato, né, um convite para testar, para experimentar, para prototipar, e a gente só vai conseguir fazer isso com as pessoas. Eu acho que um complemento disso que as pessoas precisam ter muito em mente, e isso não só no RH, mas na corporação como um todo. O tempo vai ser otimizado. As atividades repetitivas, as atividades que demandam um esforço, que não agregam, elas vão ser automatizadas, elas vão ter uma forma de economizar o teu tempo. Quantas coisas, imagina o dia a dia de vocês, vai. O que vocês falam? Putz, é super repetitivo, eu tô gastando tempo com isso, eu quero fazer tanta coisa legal, e você olha, agenda cheia, um monte de e-mail, um monte de não sei o quê. Tem tanta coisa legal que você fala, poxa, se eu tivesse 2 horas do meu dia só para pegar a inovação ali, vou pegar o Robson como CTO, puta, eu quero fazer inovação na curva, mas às vezes a agenda da gente é engolida pelo dia a dia. É essa parte do que a gente não precisa que seja monótono e repetitivo no nosso dia, que ele vai ser economizado. E, gente, tem um monte de coisa, sejam em agentes, ou seja no dia a dia já com os assistentes de IA. Poxa, você gastava tempo montando uma apresentação de horas, você chega hoje num Gama da vida, num Copilot, vai lá e consegue, em 2 minutos ele cria para você, entre outras N. Olha, e até nas outras indústrias, né? Porque a gente fala de um pedaço, mas ontem a gente estava falando com a NVIDIA, o pessoal da NVIDIA estava dando uma palestra. O trabalho de meses de pesquisa, e tá engraçado que estava tendo palestras junto com o pessoal do setor farmacêutico, trabalho de meses de uma pesquisa para descobrir um novo tipo de medicamento, está levando dias para conseguir fazer combinação, e é muito mais agora sobre regulação disso, mas o quanto que não está sendo possível ser otimizado e ganhar tempo. E é o que as pessoas precisam refletir no dia a dia. Não é sobre ela embarcar ou não embarcar dentro do novo conceito da cultura e de tecnologia de inteligência artificial. Não é opcional, ela precisa entender que se ela não fizer isso, ela vai ficar para trás no mercado. E é esse mindset que a gente vem falando de letramento, de cultura. Todo mundo que está no mercado hoje em dia, poxa, sei lá, pega a mãe de vocês, deve estar jogando para pesquisar receita no GPT, gente. Pelo amor de Deus, como você está ali no dia a dia dentro da empresa, você não vai entender como que isso pode afetar e melhorar o teu dia a dia. Então, é entender, é buscar capacitação, é a empresa prover essa capacitação, seja como capacitação ou como ferramentas. A gente tem uma outra discussão, né, que é prover as ferramentas certas, as políticas certas, colocar os guardrails certos quando a gente fala para a gente evitar qualquer tipo de alucinação de inteligência artificial. Isso é um tema que gera outro podcast só sobre isso. Só sobre isso, e é uma isso. delícia falar sobre isso, porque tem muito pano para manga. Mas é muito mais sobre isso. É como que a gente consegue trazer isso para o dia a dia das pessoas para ela entender que vai economizar muito tempo para fazer coisa legal. E conectando, né, antes de eu entrar aqui na próxima pergunta, 2 pontos com a fala de vocês. A gente foi recente no Unleash, em Las Vegas, que é um dos maiores eventos de RH. E praticamente só se falou de IA. O tempo inteiro, 95% das palestras, dos talks eram IA.
E aí, uma das falas, assim, que impactou bastante é: IA não pode ser mais vista como uma funcionalidade, é uma estratégia. Então, não é mais pontual. A gente, tudo que vai ser feito tem que olhar como uma estratégia. O que dá para usar IA? Justamente para potencializar as pessoas, né? Tirar o tempo ali do operacional e fazer com que elas agreguem valor sendo criativas, pensando de uma forma diferente. Esse ponto de ética foi muito falado também. E realmente dá para ter uma conversa somente sobre isso, mas eles tocaram muito nesse assunto. Então, é muito importante. E outro ponto, até para fechar, assim, esse raciocínio, eles comentaram também sobre não é mais uma opção. É igual a internet, né? Lá, hoje em dia faz parte do nosso, né, do nosso dia a dia. Não dá para viver sem. A gente consegue imaginar como foi, né? Não Antes tem de como chegar nesse imaginar. estágio. Não é igual temas que às vezes a gente fala, blockchain, claro, é usado, mas que às vezes, né? É mais, tem um nicho específico. Né? IA não é mais um nicho, é uma estratégia e quem tiver fora, quem tiver medo, realmente vai ficar para trás. Então, eles tentaram reforçar isso muitas vezes em várias palestras. Então, isso muito interessante que vocês estão trazendo aqui também, reforça muito o que a gente viu nesse super evento. Então, estamos todos alinhados aqui. Todos os eventos só falam disso. Só falam disso. Acabei de voltar de um evento falando só sobre isso lá fora também, assim. Exato. Web Summit falando sobre isso, a gente estava falando sobre South Summit, a gente estava falando sobre... Eu vou para Gramado Summit semana que vem. É certeza, a pauta foco vai ser essa e muito mais sobre como que você destrava e impulsiona como companhia, né? É isso que está deixando todos os diretores de tecnologia malucos pelo mercado. Exato. Como que eles impulsionam. Exato. E lá no evento eles falaram, 2025 é o ano da inteligência artificial. Claro que já vem ali bem forte desde 2022, mas é o ano da revolução, é o ano da inteligência artificial. Um ponto que eu sempre comento também, acho que no primeiro episódio do nosso podcast a gente falou um pouco disso, que às vezes as pessoas se prendem muito assim, eu tenho um processo desse jeito hoje, então eu vou botar a inteligência artificial, eu pego exatamente o mesmo processo e boto a inteligência artificial. Eu falei, cara, a inteligência artificial, ela possibilita, talvez, você eliminar alguns processos. Exatamente. Você tem que pensar muitas vezes o que a inteligência artificial pode fazer que hoje não é possível, sabe? Porque às vezes as pessoas só queriam automatizar, não. O humano, ele pegava isso, fazia isso, aí ela só quer simplesmente fazer a inteligência artificial fazer exatamente a mesma coisa que o humano fazia. Será que é necessário? Será que a IA não pode fazer algo que não era viável fazer antes e agora é? Então, ter essa cabeça também de não ser só substituir, ter que pensar, avançar, né? Fazer coisas que não eram possíveis antes, eu acho que é uma provocação boa também, né? Incrível. E eu de verdade vejo, né, falando da nossa realidade na Aramis, essa agenda, né, sendo uma agenda muito impulsionada por RH e por tecnologia, porque de fato, assim, quando a gente fala dessa zona cinzenta de se limitar exatamente o que ele pode fazer só naquele pedaço do processo, a gente quer fazer ampliar a sua visão, assim, exatamente nesse ponto. Para além de automatizar este processo, o que mais se cria a partir desta evolução? Então, não é apenas resolver a dor, é você olhar para uma perspectiva de longevidade. Então, assim, esse é o primeiro passo. A partir disso, você pode criar um agente autônomo para interagir com outros agentes autônomos. E daqui a pouco a gente tem, né, eu já estou indo aqui para um lugar quase de ficção científica, a gente já tem uma realidade de agentes autônomos aprendendo sobre o seu usuário, sobre a sua pessoa na ponta e trazendo conteúdos que impulsionam justamente o seu desenvolvimento. Então, a serviço do desenvolvimento contínuo do humano. Então, para mim, é sobre esse nível de integração e de avanço que a gente, enquanto RH, precisa impulsionar. E super factível, tá? Tá longe de ser ficção científica. Factível a curtíssimo tempo, assim. Exato, exatamente. Inclusive, a minha pergunta vai nessa linha de ficção científica. Então, a gente vai expandir um pouco aqui, né, o tema do episódio. Eu quero saber de vocês dois, se vocês pudessem escolher, né, algo da ficção científica, da cultura pop, diferente, o que vocês escolheriam para já estar vivendo nesse mundo de alta tecnologia e IA? Olha, eu sou fascinado pelo mundo da Marvel, então, assim, para mim é muito fácil responder isso. Eu acho que o Jarvis, do Homem de Ferro, para mim é a personificação do que a gente está vivendo, né? Então, o meu Arup é o meu Jarvis do RH. De verdade, assim, eu acredito que nesse contexto, assim, de ficção científica, mas como bem o Will colocou, muito próximo dos dias atuais,
Eu acho que tem um lugar de antecipar problema, de fazer análises preditivas, de conseguir fazer um mapeamento muito profundo de oportunidades e fortalezas que a gente tem e, a partir disso, criar cenários e soluções. Então, para mim, o Jarvis, ele é literalmente assim, o meu super amigo, né, que caminha lado a lado, só não tem ainda uma armadura de ferro, mas toda a inteligência e a tecnologia consigo já projetar no nosso Arup, né? Então, dá um orgulho danado quando a gente captura, né, a construção de algo que até ontem parecia tão distante do nosso dia a dia, do processo de atração e seleção, do nosso processo de onboard. Eu consigo imaginar, né, a recrutadora ali olhando o ranking da Gup com aqueles milhares, assim, 10, 15, 20, 30 candidatos. Vou falar com todos eles e eu ter o meu Jarvis fazendo esse contato, né, fazendo a próxima etapa, que é o match de fit cultural, que é maior do que um assessment, né? Aqui eu estou falando de algo maior. É uma hiperpersonalização em que ele consegue entender cada característica, habilidade, comportamento que a gente tem dentro do nosso DNA da Aramis e conseguir colocar isso como uma régua, né? E avaliar. E depois disso, cuidar, assim, é literalmente um assistente pessoal que ele vai te acompanhar durante toda a sua jornada. Ele vai estar contigo na agenda de onboard, ele vai estar contigo nas agendas de performance, nas agendas de desenvolvimento e também estará contigo, inclusive, no final dessa jornada, né? Encerramentos de ciclos acontecem e ele vai ser o teu assessor, ele vai sair daqui, ele vai te assessorar. E aí, vamos atualizar seu LinkedIn? Vamos colocar aquela experiência que você esqueceu de contar, que é super relevante, né? Que você foi reconhecido. Então, para mim, é esse o lugar do Jarvis, do RH, o nosso Arup, em que a gente está caminhando. Boa. Cara, ele vende bem, né? Não, Não, ele é vendedor Sim, nato. eu Eu tô quase comprar comprando esse esse negócio, porque assim, eu já tava pensando, bom, eu vou fugir do tema do que a gente tá fazendo, porque eu só adoro ficção científica, né? Então, acho que assim, sou meio nerdão, né? De alguma... Todo mundo que é de tecnologia dificilmente não é e não pira numa ficção científica. Acho que tem tecnologias que elas estão de curto alcance, médio e longo, e algumas que nunca vão existir, mas que dá sonho de existir, né? Curto prazo, né? Mas que eu piro, assim, puta, carros autônomos, mas de verdade andando pra tudo quanto é lugar, assim, não só olhando, você vai lá pra Califórnia, eu peguei um Uber autônomo. Gente, assim, isso precisa se popularizar, porque eu odeio dirigir. E isso, assim, é o meu sonho, né? O filme lá do Will Smith, do Eu, Robô, que ele entra, o carro dirige sozinho com ele tá ali, o volante tá ali se ele precisar assumir, mas no final das contas, quando você economiza de tempo numa cidade que nem São Paulo, você pega 3 horas de trânsito por dia, você consegue ter o carro dirigindo por você e você fazendo outras coisas, para mim um dos pontos que para mim vai fazer muito sucesso. Aí olhando para a questão de Homem de Ferro, Black Mirror e outros filmes ali, você tem toda a parte de holograma, né? E o como que você consegue projetar, vai, volta, joga na tela, o report, o Mirror Report, que você consegue jogar tudo ali. Eu acho que aquilo ali é sensacional. Outra coisa que eu acho que aí já é para muito do que não vai acontecer, mas eu acho incrível, assim, né? Como que você consegue na trilogia Matrix ali absorver conhecimento, plugando e fazendo... Aprende Cara, aquilo ali, a hora que o cara Animal, aprendeu a lutar em 5 segundos, ele plugou, baixou e falou, consigo lutar. Aprendeu o idioma. Vai Cara, né? A gente tem, lógico, né? Você fala, pô, você tem uma base de conhecimento gigante com AI na tua mão, mas aquilo está incorporado com você e isso não vai acontecer biologicamente, né? Você vai ter sempre na palma da mão, mas eu acho muito legal. E por fim, pra mim, Viagem do Tempo eu piro. Não vai acontecer, mas, cara, é o que eu acho muito legal de filme de ficção científica. Isso eu queria. Isso ótimos exemplos, gente. Mas eu fugi do trabalho que ele vendeu. Não, ele tá mas foi uma vendido. boa Mas mescla. o que eu sempre falo é o do Duna, de manipulação de clima, que eles vão expandindo o planeta, o ser humano lá no filme, no livro do Duna. No filme não fala tanto. Mas na hora que eles vão indo para outros planetas, então, sei lá, eles conseguem manipular o clima de Marte para Marte ficar um planeta habitável para o ser humano. E a própria Terra, você consegue, imagina. Todos os problemas climáticos, você consegue, pô, São Paulo tá quente, pô, vamos dar uma baixadinha. Um grau. Aliás, Exatamente. Vou Muito reduzir bom, gente. Nossa, muito Putz, legal. Bom, falamos muito aqui de inteligência artificial, agentes autônomos, gestão, pessoas. Mas quando essas decisões, né, tomadas pelos agentes autônomos, dão errado?
será que o nosso RH, o nosso time de gestão, eles estão preparados para as consequências dessas tomadas de decisão? Então, acho que é um tema super relevante aqui para a gente discutir um pouquinho, né, e trazer a visão de vocês. Vou começar aí. Zé, qual que é o seu ponto sobre isso? Nath, eu acho que é uma excelente pergunta, primeiro ponto. E segundo é que, para mim, a responsabilidade sempre vai ser humana, né? Eu acho que esse é o lugar que a gente jamais será substituído. Porque quando a gente fala de automação, a gente fala de automação com ética. Isso é um princípio. A gente não tem automação pela diversão, né? Ela sempre tem que estar a serviço de algo maior. E nessa linha de valores não tem nada maior do que a ética, né? E a gente fala também do juízo crítico. Então, assim, eu estou fazendo essa automação, mas qual a minha responsabilidade com esses dados? Eu tenho uma arquitetura de auditoria, eu tenho um processo que ele garante uma política clara, eu tenho barreiras e camadas dentro, né, do nosso bastidor, quando a gente fala do nosso data lake, que vai cuidar destes dados, que vai manter, né, o sigilo dessas informações. Então, isso é o nosso papel. Para mim é intransferível. A responsabilidade de automatizar é do humano e a responsabilidade pelo erro também é do humano. Então, aqui para mim é muita consciência que a gente precisa trazer para esse lugar em que a gente aporta valor, né? Então, aqui na Aramis a gente tem uma governança muito clara, né, sobre as nossas IAs. Então, a gente tem toda uma construção que é baseada em regras de negócio, em contexto. Então, ela tem uma autonomia. Ela tem, né, a sua capacidade de avançar com o processo independente de quem está por trás comandando. Mas esse olhar de supervisionar, esse olhar da auditoria, esse olhar da reciclagem, isso é nosso, né? Então, para mim, fica muito claro de que o RH jamais perderá de vista o papel de responsabilização social com os dados, né, e com a vida da pessoa. Porque no final do dia a gente está falando sobre a sua história, Nath, que você está compartilhando com a gente. É nosso dever cuidar, respeitar e garantir que no final do dia, independente do desfecho, né, você iniciando um ciclo com a gente ou você encerrando, esses dados jamais terão um vazamento, enfim. Então a gente tem toda uma equipe, né, de retaguarda, os nossos vanguardas garantindo que isso não se perca e não saia de um lugar de priorização. A gente vem trabalhando muito, né, nos últimos anos para conseguir construir essa fundação bem feita, né? Acho que desde quando a gente olha lá para trás no marco geral da internet, quando a gente olha para a questão de LGPD, todas as leis que foram criadas, as empresas elas tiveram que fazer uma adequação e um trabalho muito forte de reforço. E a gente vem fazendo um trabalho de segurança e de governança de dados muito grande em cima disso, que é o habilitador para não só para a implantação de sistemas como esse, mas de qualquer outra plataforma que você venha implantar. Sabe que esse tema, ele é um tema que vem sendo discutido muito mundo afora, né? Então, dentro dos eventos, muito do que... como que vai ser no caso de alucinações complexas ou tomadas de decisões incorretas. E aí tem empresas, escritórios de advocacia, empresas discutindo isso juridicamente de forma longa e vasta. Ontem, inclusive, eu estava ouvindo palestras sobre isso, né? No final das contas, é bem do que o Zé colocou, né? E aí colocando não só do trabalho que a gente vem fazendo na Aramis, mas qualquer solução que você tenha de aplicação no mercado. No final das contas, alguém vai ter que se responsabilizar por uma instrução, por uma tomada de decisão que seja incorreta, né? E existem mercados que eles são até muito mais complexos do que o mercado varejista. Então, quando você pensa num mercado de saúde, no mercado farmacêutico, vamos viajar um pouquinho e ir para o mercado de aviação. Então, pensa no quanto que você envolve a vida das pessoas para poder colocar um assistente de IA, para você automatizar algo que pode ter um risco para a vida das pessoas. Então, o nosso aqui, por mais que a gente tenha todos os guarda-reios na parte de segurança, a gente está falando, claro, dos dados que são super importantes, mas no final das contas, o nosso risco aqui ele é muito mais do trato da informação. Tem outras indústrias que a gente pode colocar em risco a vida da pessoa, né? Então, você coloca um assistente para poder falar sobre doses de medicação, isso inclusive foi falado ontem ali de um case. E aí, de repente, ele fala para tomar uma dose errada de medicação, coloca a vida da pessoa em risco.
fala, olha, me fala como que eu faço a manutenção nesse Airbus aqui. Você coloca numa empresa aeronáutica, ele vai te dar todos os pontos, dá errado, coloca em risco a vida de todo mundo. Então, independente, gente, sempre vai ter que ter uma dose muito forte de olhar, não só de regulação, mas no como que você assiste esse processo, os processos que são muito críticos, porque tem a complexidade muito grande ainda em outras indústrias que, por mais que elas estão automatizadas muito forte, ainda tem o muito do risco ali por trás. Então, isso não envolve só IA, né? Você pensa, sei lá, você tem fábricas de carro automatizadas construindo carros inteiros. E se o robô falha? Na hora de construir, constrói um carro que o freio está mal instalado. Vou brincar até com você, Will, aqui. Indo pro universo da Marvel, assim, a gente tem que criar um Visão, não um Ultron, né? Então, essa é a grande separação. Porque o Ultron vem justamente nesse aspecto do fugir do controle do humano, né? Não entendeu a essência do poder do conhecimento. Então, quando a gente vai para uma esfera aqui mais de ficção, a nossa ideação, sonho de consumo é ter um Visão. Então, é um cara que traz ética, consciência e, acima de tudo, preservação à vida. Então, um pouco desse depara. E o mercado ele vai buscar uma regulação também. A gente deve ter uma lei publicada sobre inteligência artificial para dar um guidance muito em breve, se der acompanhando, né? Então, acho que ainda esse ano deve sair, que não é uma lei que deve restringir, mas que deve dar um guidance também para falar sobre responsabilização das empresas em cima disso. Inclusive, fazer uma propaganda aqui. Segundo episódio do nosso podcast fala sobre isso. Olha só. Vamos ouvir, vamos ouvir. E eu tava até resgatando aqui um slide que a gente tem do evento do Unleash que a gente foi recente, na semana passada. E eles falaram em algumas palestras sobre governança de IA. Até tô aqui com um slide que ele coloca 8 grandes pilares dessa governança de IA. Então aqui ele tá falando muito do que vocês comentaram agora. Regulação em algumas indústrias, ou enfim, de forma geral. Ter ali uma gestão de risco. A accountability, né? Então, quem vai ser o responsável, se tem uma figura responsável dentro daquela empresa, princípios éticos, se a empresa tem princípios bem definidos, se existe documentação e explicabilidade daquela IA, como ela funciona. Então, enfim, estou dando aqui alguns exemplos, porque isso está sendo discutido amplamente nesses fóruns. Isso é criticíssimo, é importante, assim, tem que ter, né? Então, acho que está muito em linha com o que a gente está vendo lá fora, o que a gente está trazendo aqui. E eu acho que é o caminho, né? Para garantir todos esses princípios e que as pessoas estejam corretas bem. Então, acho que... E é muito maior, Nath, até do que a área de RH e a área de tecnologia. Envolve a governança da corporação como um todo. Né? Então, você tem que ter um comitê crítico que olha para isso, que ajuda a fazer essa definição do como vão ser as políticas, de como vão ser os guarda-reios, de como são as melhores práticas. Isso tem que fazer parte do comitê executivo da empresa. Boa, perfeito. Boa, eu acho que entrando um pouco, tem a ver com esse tema, né, que acho que falando um pouco de privacidade, né, porque a IA precisa de muitos dados, né, para ser treinada, mas aqui, entrando até um pouco na parte do agente, que o agente já está treinado, mas ele vai usar e consumir dados de muitas pessoas ali dentro da organização para tomar decisões ou para gerar ações. E só que ele precisa desses dados, mas ao mesmo tempo tem essas questões de privacidade. Como é que lida com isso? Como é que faz esse balanço entre privacidade e também potencializar a eficiência desse agente de IA? Boa. Para a gente, né, olhando diretamente num contexto real, que são os processos e as jornadas que a gente já aplica agente autônomo, o primeiro ponto esse dado ele está a serviço de quê? Né? Eu preciso dessa informação para aportar valor para a jornada e para a experiência que a gente quer proporcionar, seja para o candidato ou para o colaborador. Então, nenhum dado que não tenha um valor, né, que esteja a serviço de aportar uma experiência hiperpersonalizada ou que não traga, né, algum benefício para a jornada dessa pessoa, a gente não acessa, a gente não consome. Então, isso de fato passa, né, por critérios, e acho que esse é um ponto importante, porque a gente inclusive usa, né, estas reflexões para escolher dos nossos parceiros. Ter a GUP, né, como uma plataforma que atua em diversas frentes do RH, né? Eu estou falando aqui de atração e seleção, mas a gente também tem, né, o módulo de admissão, a gente também tem o módulo de pesquisa e engajamento. Então, assim, eu tenho uma série de produtos da GUP que eu já me sinto super seguro
né? Porque é uma plataforma confiável, que tem todo um processo de capturar as devidas autorizações por parte da pessoa que está na ponta. Então, esse já é um tema que eu me preocupo menos, porque já vem com uma série de validações. Pré-recs cumpridos, né? Exato. Então, essa autentificação, né, ela é super importante para a gente. Então, entender a que serviço está a coleta desse dado, a gente está usando isso para quê, que valor que ele aporta, e ter parceiros que já cuidam disso como vanguarda de tudo que a gente está inovando, é extremamente prioritário para a gente prototipar dentro de um quarter uma iniciativa estratégica. Olhando do lado de tecnologia, complementando o Zé, o olhar muito de arquitetura, né? Então, tem pré-requisitos que você não pode abrir mão, né? E aí, sem detalhar muito, mas o quanto que você tem as suas APIs de forma tokenizada, com segurança, com hash, enfim, como que você garante que o dado está sendo usado só para aquele fim, como você garante que não está treinando com dados que são dados corporativos, então... Alguns podem ser ofuscados, né? Não precisa necessariamente estar o dado Exatamente, real, né? e você nisso já garante privacidade, né? Então, a gente vem fazendo esse trabalho de forma muito clara com qualquer plataforma que entra, a gente faz uma avaliação de segurança com qualquer plataforma que a gente coloca para dentro, para conseguir ter certeza que a gente está com os parceiros certos, porque a gente é responsável não só pelos sistemas nossos, mas pelos sistemas de tudo que a gente coloca para dentro da companhia, né? Então é isso, mas é melhores práticas, é governança na veia, é olhar do que realmente faz sentido, o que não faz sentido trabalhar, é só o que é essencial realmente para aquela funcionalidade. Perfeito. Bom, estamos chegando aqui na parte final do episódio, e aí eu queria, né, entender de vocês dois que conselho final vocês dão para a empresa, para as empresas, para os profissionais nessa nova era de inteligência artificial. Então, se vocês tivessem que escolher um conselho, uma dica, o que vocês falariam? Olha, para mim é direto ao ponto. Comecem já. Quem não começou é agora, né? Não é amanhã, não é depois, é agora. E para mim é aprendam sobre AI, aprendam sobre novas ferramentas, mas não negligenciem o novo papel que as pessoas ocupam nessa jornada. Então, sair de uma execução para se tornar estrategista, sair de um lugar de mediador para protagonistas. Então, são pessoas que estão puxando, que estão pensando à frente essas variáveis e esse leque de opção que se abre a partir do aprendizado contínuo sobre AI, sobre ferramenta. Então, você precisa ajudar as pessoas a saírem de um lugar de mediador para protagonista. E, para mim, assim, falando especificamente de RH, o quanto que somos, né, embaixadores de uma transformação digital. Porque esse grande ecossistema, ele só funciona se todas as pessoas tiverem a clareza e estiverem com as mesmas diretrizes, assim, o meu espaço ele está garantido, eu estou aportando valor a partir de tudo que eu vivi até aqui, e eu sou esse guardião de cultura e eu sou essa pessoa que vou impulsionar a nossa transformação digital. Do lado de tecnologia, bom, se você é de tecnologia e não começou ainda uma agenda de inteligência artificial na sua empresa, você está muito atrasado, né? E aí construa suas alianças com as áreas que vão te impulsionar e acelera, cara. Pé no acelerador com consciência, com governança, com olhar crítico de segurança, mas acelera sim de você se atualizar no mercado e olhar exemplos práticos do que estão entregando valor. Tem muita gente falando que está entregando, não está entregando na prática, muita solução está sendo vendida, então tem uma criticidade em cima disso. Traz aquilo para dentro da companhia que realmente vai mover ponteiro, seja em ganho de eficiência, seja em aumento de receita na veia, tem muita solução. E, acima de tudo, tecnologia, se não tiver mergulhada no negócio, entendendo as dores reais do negócio, impulsionando o negócio, tecnologia, ela é a serviço de impulsionar. A gente fala muito dentro da Aramis de ser uma fashion tech, a gente está mergulhado nesse sonho juntos há alguns anos, e a gente está fazendo isso ser, na prática, um olhar do como que a gente está impulsionando as áreas de negócio. Então, CIO, CTO, quem é responsável pelas tecnologias ali dentro da companhia, move essa agenda, cria os seus laços e vai, porque realmente, assim, não é um bonde que vai passar, gente. Vamos lá, a gente está começando uma nova revolução tecnológica, são 3 anos de GenAI, a gente de AI pegando forte nesses últimos 2 anos praticamente, mas quem entra mais cedo dentro desse processo consegue de fato disruptar o negócio. E aí é onde que você vai ver o ganho real. E como é nosso lema lá na Aramis,
Pessoal, impulsionem pessoas e transformem história. Esse é o papel das empresas, esse é o papel do RH, esse é o papel de todas as áreas. Gente, incrível. Perfeito. Muito bom. Muito bom. Muito obrigada. Eu tenho certeza que muitas pessoas de empresas, profissionais vão procurar vocês para fazer À bench. vontade. Foi muito Super. rico. Obrigada pela transparência, por compartilhar boas práticas. Assim, eu aprendi bastante também com vocês, com como vocês trabalham. Então, para mim foi muito rico. Espero também tenha sido rico para todo mundo. Se você gostou desse episódio, compartilhe com, né, outros profissionais. E a gente se vê no próximo episódio do Aí, gente. Valeu, Tchau, gente. turma. Obrigadão. Valeu, obrigado Valeu. pela oportunidade. Valeu.